Miriam Leitão, Itamar Vieira Júnior e Jamil Ministério da Chad. Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem juntos um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imagination in flight begins with a sheet of paper, a couple folds, and a simple throw. But for some, the exhilaration and wonder behind flight never fades. At GE Aerospace, we turn what-ifs into what's next. Because when the right idea catches the wind, there's no limit to how far the next generation will go. A roda de conversa acontece em um palco onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner de maneira centralizada e vertical, há outro banner grande, onde centralizada está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas bege e calça cinza claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Miriam Leitão, uma mulher branca de cabelos ondulados de tom castanho claro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido longo de botões de mangas 3/4 preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos muito curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas cinza e calça de tom verde musgo. Usa óculos redondos de aro marrom e verde. Ao longo do vídeo, a plateia filmada está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Justiça e aqui com literatura. E eu vou começar por você, Miriam. Você foi absolutamente premonitória quando você descreveu um mal-estar na sociedade antes de um certo político se apresentar como candidato à presidência. A gente nem imaginava aquele cenário. Você cria personagens bolsonaristas antes dessa palavra existir.
você também coloca em diálogo dores profundas do Brasil. Minha pergunta para você, como foi ver que a realidade alcançou a tua ficção? Boa tarde a todas as pessoas com quem eu não falei antes, que estavam aqui imediatamente na mesa anterior, num outro papel, no papel de mediadora. Agora é a primeira vez que eu estou aqui no papel de escritora, para falar dos meus livros. Agradeço a Afonso Borges o convite para uma mesa tão elegante como essa, do lado desse talento maravilhoso. Itamar, além de ser o talento que ele é e que o Brasil reconhece, e o mundo também, ele é uma pessoa doce e com quem é muito bom conviver. E também conviver com Jamil. E a sua inquietação e seu inconformismo diante das injustiças do mundo é muito bom. Então, eu estou muito bem ladeada. O que o Jamil está falando é desse livro aqui, Tempos Extremos. Ele foi publicado em 2014, eu escrevi em 2012. E agora, ela foi republicada em 2024, porque a editora falou assim, agora seu livro ficou atual. Porque eu criei uma situação que a gente não via naquela época. Naquela época, o conflito político era entre PSDB e PT, eu criei uma situação de uma família que tenta comemorar o aniversário da matriarca e não consegue, porque os irmãos têm posições políticas tão acirradamente diferentes que eles entram num conflito que é insanável. E essa é a discussão. Esse é um plot, é uma história com 3 plots, porque tem uma história que se passa na ditadura, é uma história que se passa na escravidão. Então, essa família vai para uma fazenda em Minas Gerais para comemorar, e, na verdade, eles ficam de frente a 2 dores insanáveis do Brasil. Não são dores que se possa comparar, porque a dor da escravidão sempre será a nossa maior, mais vasta, mais longa e menos bem enfrentada que existe na história do Brasil. Mas eu criei um plot que se passa na escravidão, em que 2 irmãos estão em conflito, mas é um conflito amoroso. E um momento atual em que 2 irmãos estão em conflito e é uma polarização radicalizada. E tem um personagem que ele fala coisas que depois se falaria, e brigas de família que depois ocorreria. Eu publicou em 2014, ele ficou verdadeiro, assim, ficou real em 2018. Mas, só para encerrar, eu escrevi 2 livros ao mesmo tempo. Eu estava escrevendo um livro de não ficção sobre o futuro. E na área política, eu acho que eu não conseguia admitir que nós estávamos caminhando para essa polarização. Então, essa história surgiu na minha cabeça, eu comecei a escrever meio empurrada pelos personagens, e no livro sobre o passado, sobre 2 passados, eu pude dizer que nós entraríamos num conflito muito doloroso, no nosso maior teste que a democracia já enfrentou desde 85. Obrigado, Miriam. Itamar, você também costura um Brasil onde não existe mais lugar para uma história única. Na verdade, nunca existiu, mas elas foram sempre asfixiadas de forma deliberada e com o objetivo, obviamente, de poder. Não há nenhuma dúvida sobre o motivo da tentativa de asfixiar outras histórias. O que tem sido essa experiência de retratar um Brasil plural, e onde se insere esse teu novo livro neste contexto de contar um Brasil plural? Boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui com vocês novamente na Flipetrópolis. Faço votos que este momento de encontro seja anual, que faça parte do calendário cultural da cidade, né? Eventos como este não permitem apenas o encontro entre os leitores, os autores, né? Esse encontro que às vezes faz a literatura brasileira circular, mas eu acho que são espaços de debates importantes, de
fomento à leitura. Pouco se fala sobre isso, né? Mas é alguém que ainda não leu o livro, que vai ler e que vai indicar e que vai levar isso para a sua casa, para a sua esfera familiar, de vizinhança. Ou seja, encontros como estes são importantes para tudo isso acontecer. Eu acho que todos nós que escrevemos, no fundo, estamos registrando o nosso tempo. A gente faz esse registro de diversas maneiras, né? Miriam é autora de não ficção, escreve livro infantil. Eu tenho escrito, sobretudo, ficção. E acho que as minhas ficções, elas refletem o momento em que nós vivemos, né? Mesmo que sejam ficções que abordem eventos do passado, eventos fundantes da nossa história, da nossa sociedade, ainda assim são vistos com os olhos de hoje, né? Então, quando eu comecei a escrever Torto Arado, essa versão que veio a público, né, que se tornou pública, foi publicada, eu vinha de um longo trabalho como servidor público e refletindo sobre o país, né? Sobre a herança do nosso passado colonial, do nosso passado escravista, de como aquilo tudo ainda impactava no nosso cotidiano, na nossa vida, sem que a gente se desse conta, porque quando a gente está na escola, muitas vezes a gente é ensinado, aprendemos sobre esses eventos como se eles estivessem no passado e tivessem sido resolvidos. Mas o dia a dia, uma leitura profunda do país, coloca esse mito por terra, né? Vivemos num país profundamente desigual, vivemos num país desigual de inúmeras maneiras, né? Um país que viveu o mito da democracia racial, que é um mito forjado pelas elites, né? Que governavam o país durante muito tempo. E chegamos em 2025 com essa divisão já não é nem mais latente, é patente mesmo, né? Essa divisão que está aí e a gente não consegue sair disso, né? Então, para mim, a ficção, escrever ficção, tem sido esse exercício pessoal para pensar o meu país, né? Para voltar, tentar fazer um link dos eventos presentes com os eventos do passado, mas fazer tudo isso porque eu acho que é preciso compreender o nosso presente. E a gente só vai compreender se olharmos de uma maneira franca, honesta, para a nossa própria história. Eu acho, indo para a sua pergunta, Jamil, que é preciso colocar cada coisa em seu lugar. Esse país viveu durante muito tempo invisibilizando histórias, né? A gente trafega pelas cidades, caminha pelas cidades, por qualquer lugar desse país, e a gente vai ver os nomes das cidades. Petrópolis é um desses casos. O nome das ruas está sempre fazendo referência a uma classe que tinha privilégios, né? Que teve e que ainda tem privilégios. Mas é preciso também contar a história daqueles que construíram a nossa história. O Brasil precisa olhar para as suas origens, precisa se encontrar com isso. Eu acho que é o caminho para que a gente supere as nossas dores, né? Não é algo que vai acontecer no curto prazo, mas eu tenho certeza que, quando fazemos isso, estamos projetando, planejando, sonhando com um futuro diferente. Deixa eu... Sabe de uma coisa, Itamar? Eu não acho que no Torto Arado você fala do passado. Até porque, como estratégia narrativa, você não colocou em lugar nenhum, né? Deu uma pista aqui, uma pista ali, mas aquele ambiente de trabalho escravo... Sim, tá ali, ainda é presente. É presente, e você sabe disso como... quando trabalhou no INCRA, o que você viu, você estava tentando estabelecer as pessoas que tinham sido abusadas por esse sistema que abusa. Exatamente. Então, quando eu li, a sensação que eu tinha é que, como jornalista de economia, eu cobri vários casos de flagrante de trabalho escravo, e eu sei que é assim, desse jeito como Exatamente. você descreveu. Então,
não tem uma ruptura temporal ontem e hoje. Eu acho que o fantástico do livro é exatamente porque ele te mostra um tempo que pode ser agora. Que não acabou. E esse era um jogo, Miriam, não trazer datas, calendário para aquela história, para justamente provocar o leitor. Em que tempo se passa essa história, né? Tem muita gente que, às vezes, numa leitura apressada, pensa que é no pós-abolição, logo pós-abolição mesmo. Mas aqueles que pegam as pistas que estão na história, seja a Ford Rural, ou a motocicleta, quando acontece o atentado contra um dos personagens, aí vai situando a história e vê que esse passado escravista ainda está entre nós, né? Não tem uma semana que a gente não abra um jornal e não encontre uma história de uma mulher escravizada numa casa de família, numa grande cidade, né? Como empregada doméstica. Ou então, muitos trabalhadores rurais, de norte a sul do Brasil. Ninguém está livre disso. É um país que ainda não soube desconstruir esse evento e que vive esse evento cotidianamente. É algo que... Acho que isso não é objeto da ficção, mas levamos para a ficção aquilo que nos inquieta, que nos incomoda. E é assim que eu tenho refletido sobre nosso país. Perfeito. Desculpa, é a última vez. Num flagrante que eu fui ver estava cobrindo um evento e vi um flagrante de trabalho escravo. Eu estava lá. E aí eu nunca esqueci da frase do trabalhador, que ele olhando para o chão falou assim: agora eu posso voltar para casa. Incrível. Tamara, essa questão que você colocou do jornal sempre trazer fatos que aparentemente estão no passado e que, na verdade, estão muito presentes, eu vivi algo muito parecido quando, há alguns anos, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fez pela primeira vez e, finalmente, depois de séculos, uma convenção sobre trabalho doméstico, né? Parece impressionante que, finalmente, saiu uma convenção sobre trabalho doméstico. E quando sai a negociação, já era muito tarde da noite, quando acaba a negociação, eu corro, naquela época, para correr, para fechar, antes do fechamento, mando a matéria, e eu fiquei com um sentimento de, puxa, isso é histórico, né? Uma convenção internacional que dava direito às trabalhadoras domésticas. Qual que eram os direitos? Exatamente como qualquer outro trabalhador, só isso. Tudo bem, no dia seguinte, o jornal foi inundado por cartas de gente que reclamava daquilo que tinha sido anunciado. Para mim foi um choque descobrir que os meus leitores, os leitores daquele jornal, estavam se queixando daquilo. Né? Pois é. Então não era no passado. Vivemos isso aqui, Jamil. No Estatuto da... A lei que regulamenta o trabalho da empregada doméstica, 2013. Parece que a derrocada do país, do governo Dilma Rousseff, claro que não foi apenas aquilo, mas começa ali com um conformismo de uma classe que já tinha obstáculos para subalternizar os outros, né? Então, não tem como não associar esse habitar colonial, como diz o Malcolm Ferdinand, com a nossa maneira de viver. Acho que tudo isso está imbricado, está relacionado. Inclusive, os desafios do clima, os desafios que vivemos, né? É essa maneira de habitar o mundo que é tão predatória, convertendo tudo em recurso, né? A terra é uma propriedade, a natureza é um recurso. Essa maneira de explorar tudo, pessoas, humanos e natureza, é que nos trouxe até aqui. Perfeito. Que bom que você situou nesse contexto de 2013, porque eu pensava que era o 7-1 que tinha iniciado a derrocada, mas que bom que tem. Foi antes. Foi antes das jornadas de junho, sem né? Dúvida, a aprovação da lei. Sem dúvida. Olha, a gente está falando, de fato, de economia agora. A gente está falando, obviamente, de uma estrutura econômica. E, Miriam, nesse arsenal de armas que você tem, de instrumentos que você tem, de ficção, não ficção, livro infantil, como o Itamar falou, todo esse contexto, tem um livro, obviamente,
que é a saga brasileira, que é a travessia de 50 anos do Brasil em busca do controle, basicamente, da inflação, que é também uma questão fundamental para explicar a desigualdade no Brasil. E aí eu te pergunto, trazendo esse debate que a gente está tendo aqui, o que é relatar um fenômeno econômico e como é contar essa história, eu diria, num reflexo de uma sociedade tão desigual? Pois é, o Saga Brasileira ele é o meu livro mais bem sucedido. Ele ganhou o livro do Jabuti de livro do ano de não ficção, Jabuti de livro e reportagem. E é engraçado porque eu lancei depois de muito tempo após o Plano Real. As pessoas, tem gente que acha que é sobre o Plano Real. Não é sobre o Plano Real, é sobre uma jornada que o país fez, uma escolha que o país fez, né, pela derrubada da hiperinflação. Então, a gente teve 50 anos atravessado por uma inflação alta, superinflação e depois hiperinflação, e decidiu não ter mais isso. E foi uma escolha coletiva. O que era desafiador, Jamil, é que eu não queria fazer uma coisa dos gabinetes. Eu não queria falar que os economistas, super-heróis, trancados num bunker, iam fazer uma solução e impor o país, porque eu vi que não foi assim que aconteceu. O que eu vi aconteceu é um trabalho de convencimento, um trabalho de compreensão e, principalmente, como jornalista de economia, eu vi o dia a dia da economia, o dia a dia da dona de casa, que tinha que fazer compras, do dono de casa que tinha que fazer compras, da luta para criar os filhos, e no meio daquela correria contra os preços, você tinha que ir cedo, acabou de receber o salário, tinha que correr para fazer as compras, porque a nossa esperança era nossa esperança de adquirir o que a gente precisava, o que o país precisava, ela parecia um sorvete no sol, porque derretia, né, a moeda derretia. E o país tentou uma vez, não deu certo, tentou segunda vez, não deu certo, tentou terceira vez. Eu quis contar essas várias etapas e quis contar de todas as perspectivas, porque, como jornalista, eu fui na casa da Dona Maria, eu fui no supermercado, eu estive com o seu João quando ele perdeu o emprego, eu estava nos lugares. O jornalismo é um privilégio, porque você pode ir e perguntar, me conta a sua história. E as pessoas param e contam a história, né? Me conta o que você sabe, me conta o que você estudou. Então, eu quis contar, ao mesmo tempo, uma coisa muito engenhosa, que foi a construção de uma nova tecnologia de combate à hiperinflação, que foi produzida no Brasil, foi produzida por economistas brasileiros, e eu conto como é que é isso, tentando e fazendo o que o jornalista tem que fazer. Eu tenho que falar simples, falar de uma forma que todo mundo consiga entender. Esse era um desafio. O outro desafio é trazer gente para dentro da história, porque eu estou convencida que a economia não é aquilo que os economistas falam, com aquelas palavras todas. Economia é aquilo que a gente vive no dia a dia. As decisões de compra e venda determinam os rumos. E houve um momento em que o Plano Real correu muito risco. E eu quis contar o depois também, porque depois do Real teve muita quebra de banco, crise cambial e tal. E teve um momento, em 99, que teve uma corrida bancária. Todo mundo achou que o Fernando Henrique ia fazer uma coisa como o Fernando Collor de Mello, né, que ia sequestrar. Saiu um boato assim, foi numa época de muita instabilidade. E aí, numa sexta-feira, saiu muito dinheiro. As pessoas foram ao banco e sacaram o dinheiro. Eram pessoas feridas pelo Plano Collor, pessoas que estavam reagindo em autodefesa. Se aquela corrida continuasse, o Plano Real acabaria ali. Mas, na segunda-feira, as pessoas voltaram e botaram o seu dinheiro no banco. Incrível. Isso é mágico. Isso é incrível. Isso é uma coisa muito tênue, que é a confiança. Durante o fim de semana, Pedro Malan ficou ali lutando para reconquistar a confiança, né? Falando na televisão, dando entrevista. E na segunda-feira o brasileiro deu uma segunda chance ao real. E o real é até hoje a nossa moeda. Então, eu acho isso tão incrível, porque é todo o país se mexendo ao mesmo tempo, tomando suas decisões. Então, foi uma aventura. Eu escrevi várias vezes, eu estava escrevendo o livro e eu chorava. E eu falava, quem escreve um livro de não ficção, de economia, e chora? Eu sou essa pessoa.
Espetacular. Itamara, a Miriam está falando da vida real das pessoas, da economia transformada basicamente em atividade e vida. Nós, e eu acho que você tem um papel muito fundamental nisso, a gente desmontou vários dos mitos fundadores do Brasil nos últimos anos. Do homem gentil, da democracia racial, etc. Mas aí eu te pergunto, o que vem no lugar do mito? O que vem do lugar do mito? Eu acho que é uma compreensão da vida como ela é, né? Vamos encontrando as verdades em meio às histórias. Eu fico pensando nessas histórias. Eu acho que nada como conhecer o país, e aí eu acho que a Miriam, você também, Jamil, muito bem, até pela atuação de vocês como jornalistas, de poder estar encontrando o país, né, no cotidiano, no dia a dia. Não estão encastelados em escritórios, sem contato com o mundo, com a sociedade, com a realidade. Eu, por força do destino, eu fui trabalhar como geógrafo no campo, né? E isso transformou muitas memórias familiares em imagens, em história, que eu não conseguia ter uma grande compreensão disso. Uma compreensão que ia além da minha imaginação, que ia além da história como era contada por minha família. Então, ter esse encontro com o mundo real, com a vida, eu acho que foi fundamental para derrubar esses mitos. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui trabalhar no INCRA, mas eu não fui assim, eu não me formei, não me preparei para exatamente trabalhar no INCRA. Era uma necessidade de todo mundo, de todo e qualquer jovem. Quando se forma, meu Deus, eu preciso de um emprego. Eu achei, durante o período da universidade, que eu seria professor, daria aula o resto da minha vida. E cheguei a dar 2 anos de aula de geografia. Mas aí, naquela ansiedade de como as coisas iriam acontecer, eu me lembro que eu prestei concurso e fui trabalhar. Eu já vinha de leituras da literatura brasileira que mostraram com muita honestidade e profundidade esse Brasil, né? Principalmente eu estou pensando aí nos autores do Ciclo do Nordeste, no Graciliano Ramos, no José Lins do Rego, na Raquel de Queiroz. Tinham retratado um país, mas era um momento, para mim aquilo era um tempo, eram obras que, apesar de fazerem parte do nosso cânone literário, eram datadas. Quando eu cheguei no campo em 2005, no interior do Maranhão, para trabalhar, eu levei um choque, porque era tudo tão igual, aquelas histórias que haviam sido escritas 60, 70 anos antes. Daqui a 3 anos, Vidas Secas completa 90 anos de publicação, ou seja, como as coisas poderiam permanecer tal e qual, pessoas sujeitas a trabalho sem remuneração, pessoas vivendo imensos conflitos fundiários, né? Ameaça de morte, violência. Ano que vem faço 20 anos, mas há quase 3 eu estou licenciado sem remuneração. Mas durante os 17 anos que eu trabalhei ininterruptamente, foram muitos os casos de ameaça, de morte, de assassinatos, ou seja, esse mito do país cordial, do país gentil, do país do carnaval, do país da democracia racial estava demolido. Eu pensei, quando eu encontrei o campo brasileiro, eu vi a maioria negra, indígena, vivendo aquelas opressões. Depois eu migrei para a Bahia novamente, né, que é de onde eu venho, fui trabalhar e encontrei as mesmas coisas. Encontrei uma classe privilegiada que tinham grandes fazendas. Às vezes, essas fazendas estavam ali apenas como reserva de valor, não tinha nenhuma produção, ou seja, descumprindo o que está na Constituição. Grandes corporações
do agronegócio, também exercendo esse poder de opressão sobre inúmeras comunidades ribeirinhas, tradicionais, quilombolas, indígenas. E aí a gente percebe que a história parece um círculo. Ela não tem fim, esse ciclo de opressão não tem fim. E aí eu acho que esses mitos caem por terra, né? Eu acho que esse é o grande, é o ponto de virada, é esse incômodo de perceber que a história não passou, que ela não é história apenas, que ela é presente também. Então, eu acho que conhecendo o país de verdade, e aí existem inúmeras maneiras, acompanhando o jornalismo sério, acompanhando aqueles que estão pensando o país, acompanhando a produção artística de nosso país, que a gente vai se confrontar com tudo isso. Porque é impossível para cada um de nós estar em todos os lugares e conhecer esse país que tem o tamanho de um continente em profundidade. Mas aí a gente tem livros, a gente tem conversas como esta, a gente tem outros momentos para poder, de fato, olhar com honestidade para a nossa história, né? Perfeito. Vivemos um tempo, acho que a gente não tem noção das coisas quando estamos vivendo. Mas eu vejo que já há alguns anos, eu acho que o Brasil tem despertado para seus problemas. Eu vejo um movimento crescente das organizações, das pessoas mesmo, em geral, encontrando, querendo saber mais desse país, né? Encontrando ele, encontrando sua história, encontrando suas origens. E é assim que a gente vai desmistificando, porque a gente precisa pôr por terra esse mito de que a nossa colonização não foi tão má assim, de que a nossa escravidão não foi tão violenta quanto a americana. E que a nossa ditadura foi dita branda. Foi uma dita branda. Ou seja, esses mitos estão sendo demolidos, né? Acho que o país está se encontrando com sua própria história. E isso, se não tem um impacto hoje, certamente terá um impacto no futuro. Obrigado, Itamar. Eu vou até passar para a Miriam, mas antes, vocês estão vendo os fogos, né? É só ansiedade, por quê? gente. Não, é porque o Geraldo Carneiro está aqui. Entendeu? Esse é o... Obrigado pela presença. E temos também o homenageado da Sem Flipetrópolis, dúvida. o mestre Antônio Torres, né? Antônio Torres. Meu mestre, meu conterrâneo. Muito bom. Um prazer tê-lo aqui, Antônio. Meu amigo também. Pois é, nosso mestre. Falando justamente nesse momento de despertar, Miriam, eu queria falar contigo do teu livro Democracia na Armadilha. Você apresenta basicamente uma coletânea de colunas. Ele foi publicado antes do final do governo de Jair Bolsonaro e você alerta para o risco justamente de uma eventual ruptura democrática. É uma espécie de despertar. Hoje, nós derrotamos o golpismo com as armas da democracia. E eu quero contar para vocês que, mais ou menos há um mês, eu vi a Miriam extremamente emocionada na Catedral da Sé, quando a presidente do STM pediu desculpas pelos crimes da ditadura. Mas aí, naquele arsenal de possibilidades que você tem para escrever, o que a jornalista Miriam dirá sobre esse momento que nós estamos vivendo? Olha, a jornalista, enfim, a jornalista vai sempre olhar para a realidade com muita desconfiança, né? Eu vivi em agonia os 4 anos em que eu vi a democracia ser ameaçada diariamente. Como pessoa que viveu a outra ditadura, quer dizer, a ditadura de 21 anos, eu não podia deixar de alertar.
Então, eu alertava o tempo todo do risco, né, do risco. Então, foram tantas as colunas em que eu falei, olha, gente, tem um risco aqui, olha a ameaça de quebra, a quebra institucional, olha isso aqui que ele está dizendo, não pode dizer. Isso, eu fui alertando. Teve um momento que eu fiz uma coluna chamada A Democracia Morre no Fim desse Enredo, que é como termina o livro, em que eu falo assim, olha, a democracia está sendo atacada. O agressor é o presidente da República. Ele tem ajudantes militares e civis. E ele não vai parar enquanto a democracia não morrer. Então, eu quis publicar antes do fim do governo, para dizer, olha, eu estou vendo, eu quero avisar, porque o Brasil é um país muito jovem, maioria da população, mais jovem que eu. Eu me sentia era meu dever. Eu não falava por vingança, era por dever de trabalho. Eu precisava alertar, era um dever cívico. E a democracia não se vinga. O que aconteceu na semana passada não é uma vingança, é fazer a democracia funcionar. É que todos estão debaixo da lei. Nesses últimos 10 minutos que nós temos, eu quero tratar de um outro tema que vocês dois tratam, que é o clima, que é o meio ambiente, no fundo. Tamar, e você é muito impressionante porque tem um personagem em todos os teus livros, a Terra. A Terra é personagem dos teus livros. Onde ela entra nessa nova narrativa do Brasil? O que é a Terra nessa nova narrativa? É muito interessante porque eu fui guiado por um sentimento quando comecei a escrever essa versão de Torturado que se tornou pública. E eu queria fazer um registro pessoal, sentimental, de uma história de amor que eu vi muitas vezes homens e mulheres do campo declararem de muitas maneiras para mim, né? De que não havia vida sem a terra, né? O chão que eles nasceram, que eles trabalhavam, que eles moravam. Eu me deixei guiar por esse sentimento aparente e depois me senti quase ingênuo enquanto eu escrevia, porque essa coisa foi crescendo de tal maneira que eu percebi que escrever sobre a terra não era escrever apenas sobre uma relação de amor. Eu estava falando de algo que era vital para a vida, para a existência de todo e qualquer ser vivo. Nem é dos seres humanos. As árvores precisam estar fincadas no chão. Os animais, mesmo os pássaros, eles descem para se alimentar na terra, né? Não existe vida. O nosso corpo, ele só está aqui, amparado, de pé, sentado, porque a gente tem um chão para pisar, né? E se esse é um direito tão vital, por que há tanta violência por causa dele, né? Desse direito? Por que tantos ainda são alijados desse processo? Por que reduziram a terra, que é uma extensão do nosso corpo, a uma propriedade, a algo que só pode ser adquirido, comprado? Se para o ser humano viver, precisa ter a rua da cidade para trafegar, precisa ter a casa para morar, ele precisa ter o chão para trabalhar, ele precisa ter a propriedade lá no campo, a fazenda, a roça, o sítio, seja lá o que for para poder viver. Se a nossa origem, nossa própria origem está ligada a esta terra, né? Aí eu vi que era algo maior, né? Foi aí que eu me dei conta de que essa história não se finda com o fim do primeiro romance, e se desdobraria ainda, porque eu precisava seguir refletindo, escrevendo e refletindo sobre a relação que os seres humanos estabelecem com esse direito. E no último romance,
já é a história daqueles que foram desterrados, daqueles que não puderam mais lutar pelo direito à terra e foram parar na cidade, entendem a cidade e vão conhecer a cidade como um território em eterna disputa. Não se habita os mesmos lugares da cidade. A cidade é completamente, as cidades brasileiras e muitas do mundo são completamente segregadas, né? Tem áreas dominadas por facções criminosas. O próprio Estado não age da mesma maneira quando se trata de segurança pública, de serviço público, de saúde, de educação. Não age da mesma maneira sobre todas as áreas, né? Quando se trata de segurança pública, pior, né? Porque o que vivemos recentemente no Rio de Janeiro é uma amostra de uma política de extermínio, né? Então, é assim que a gente vai... É assim que eu fui pensando, que fui elaborando esse pensamento sobre a relação que as personagens estabelecem com a Terra. Essa relação não é nada que veio da minha imaginação. É algo que eu pude comprovar cotidianamente, acompanhando a vida dos agricultores durante muito tempo. Eu percebi que a luta deles por direitos, a luta do quilombola pela regularização de seu território, a luta dos indígenas pela regularização da terra indígena, a luta de outras comunidades tradicionais pelo reconhecimento, não só no Brasil, como no mundo, né? A OIT, que você falou, tem uma convenção, a Convenção 169, que trata da regularização fundiária dos territórios dos muitos grupos étnicos que existem aí pelo mundo, ou seja, reconhece esse direito fundamental, que é o direito à terra. Foi observando essa luta que eu vi que não era uma luta deles, essa luta é nossa, essa luta é de todos, né? É desde a pessoa que está desabrigada na cidade, passando por nós, porque nós temos responsabilidade sobre isso. Se a gente for... A Miriam trabalha muito, é uma interessada, eu sei, é uma pessoa que tem um interesse profundo na preservação ambiental. Ela tem uma história, muitos não conhecem, mas qualquer dia ela pode falar. Essa preocupação é nossa, né? Quando a gente clama, grita pela regularização de territórios indígenas, territórios quilombolas, a gente, além de tentar garantir esse direito para essas pessoas, junto está embutido aí uma preservação de um patrimônio que é nosso, que é o ambiente em que vivemos, né? Porque se você for fazer uma sobreposição cartográfica das áreas de preservação no Brasil e das áreas onde habitam essas populações, a gente vai entender que essas são as áreas preservadas. Então, se a gente quer ter um planeta para poder habitar no futuro, a gente deve começar por aí. Não é dissociando a natureza do humano, né? Nós somos parte dessa natureza. E é dessa maneira que a gente vai garantir o nosso futuro. Então, eu acho que é por isso que a Terra aparece de uma maneira tão... A Terra não é um cenário, não é um palco onde a gente atua e depois vai para qualquer outro lugar. A Terra é a extensão do nosso corpo, não há vida sem ela, né? E é compreendendo isso que eu acho que a gente começa a olhar para a vida, para o mundo, para o planeta de uma outra maneira. Muito obrigado. E antes de passar a última pergunta para a Miriam, eu quero fazer uma confissão aqui, que eu nunca contei isso para o Itamar, mas nas viagens presidenciais do Lula nos últimos anos, quando me toca ir em alguma dessas viagens, tem uma hora da viagem que assim eu não me aguento de orgulho, que é quando o presidente dá os livros do Itamar para os chefes de Estado estrangeiros. É espetacular. É espetacular. Aparentemente tem um alemão que não leu ainda, mas ele vai ler e já chega lá. E tem alemão, viu? Eu sei, os dois. Eu sei. Então já chega lá, mas enfim, queria Oxalá. Sem dúvida. E um outro aspecto para passar para a Miriam,
que essa relação do passado, presente, uma escola em São Paulo, da elite paulistana, antes de Sônia Guajajara ser ministra, ela foi convidada pelo professor de geografia dessa escola para falar para os alunos. Falou para os alunos da questão indígena, de tudo isso que nós estamos falando. Ela foi embora e o professor foi demitido da escola por uma revolta dos pais. Que história é essa de questionar a propriedade da terra e tantas outras questões? E aí eu te passo, Miriam. Você, nesse arsenal, você descreve a Amazônia muito além, apenas, como se o apenas, aqui com muitas aspas, fosse uma questão climática, tampouco como uma questão de exploração. Você mostra uma Amazônia completa. Eu te pergunto, aonde vive a Amazônia na construção desse Brasil? Pois é, a Amazônia... Eu escrevi a Amazônia na Encruzilhada exatamente porque, na verdade, é uma escolha do país, né? O país tem que fazer essa escolha. O que eu vou fazer com a Amazônia? Se eu vou proteger a Amazônia. Então, eu fui por essa pauta. E nessa pauta, eu tenho um pouco desse meu jeito de contar a história, que é viajar pela Amazônia, contar os personagens que eu encontro e, ao mesmo tempo, dar dados, os grandes dados. E eu vi isso que você estava falando aí da superposição. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu comecei a escrever sobre a questão ambiental, sendo jornalista de economia, eu comecei a escrever cada vez mais sobre a questão ambiental, eu vi um desses mapas do Brasil, a área vegetada e as terras indígenas. E havia uma coincidência impressionante entre as áreas mais protegidas e os territórios indígenas. Mas, como jornalista, não basta ver um mapa, eu precisava ir. E eu fui em algumas viagens dessas, e uma das viagens mais marcantes para mim, que eu conto lá, é a viagem para Usauá, Guajá, que eu fui com Sebastião Salgado. E eu conto nesse livro, porque eu chamei de Paraíso Sitiado. Era um local, Itamar, cercado de grileiros, desmatadores e todo tipo de crime. Eu fiquei um tempo dentro da terra indígena e depois eu fui viajar num entorno já invadido. E aí eu fui denunciando, encontrei o grileiro, encontrei o madeireiro, quis encontrar isso aí, como é que é. Entrei numa madeireira à noite para ver como é que a coisa funcionava, o crime acontecia à noite, assim. E eu quis contar isso porque é urgente. A Amazônia é parte fundamental da sustentabilidade do planeta, não é só nossa, né? Então, se o mundo perder a Amazônia, o mundo perdeu a chance. Chegou no ponto de não retorno, não tem mais. É uma crise existencial. Então, o nosso tempo acabou e a Amazônia é imensa, como vocês sabem. Mas o livro vai assim, se vocês quiserem olhar, o livro dá alguns grandes dados e o olhar de muitos ângulos. O climatologista, o que fala, o indígena, o que fala, o cara da Polícia Federal, que combate o crime ambiental, o que fala, o procurador da República, o economista, o que diz. Os economistas, que eu entendo tão bem, demoraram muito para começar a entender a questão ambiental. Alguns entenderam há muito tempo, né? Como o nosso Gianetti da academia, mas outros ainda precisam entender qual é a importância fundamental da questão ambiental. Ela não é uma questão, não existe uma economia aqui, uma questão ambiental aqui. Não existe. Não existe uma questão humana aqui, uma questão ambiental aqui. Nós somos terra, como você disse. Muito bem. Itamar e Miriam, vocês nos trazem diferentes formas de narrar o país que juntas formam um mosaico. O Brasil é a matéria-prima de vocês. As histórias e as narrativas são talvez
coisas absolutamente poderosas que a humanidade tem, né? E são ferramentas para lidar com o caos da existência. A literatura, no meu ponto de vista, pelo menos, é central na construção de um país, servindo tanto de repositório da memória cultural, moldando a identidade, como o Itamar diz, e eu acredito que também fomentando a coesão social, por meio de narrativas, linguagem compartilhadas e compreensão. E compreensão. Vocês narram um país, mas também ajudam na construção. E eu estou convencido de que uma nação plural também nasce por meio desse processo de dar vida às diferentes comunidades e regiões. Vocês nos oferecem representações alternativas àquelas narradas pelo poder. E talvez, além de imortal ou de traduzido em alemão e em tantas outras línguas, talvez eu possa me dar o direito de chamá-los de descolonizadores. Muito obrigado. Ótimo.